Olá, oitavo ano! Estamos então dando continuidade aos nossos estudos a respeito da Revolução Industrial. Bom, vimos até aqui que a Revolução Industrial teve início na Inglaterra a partir do século XVIII e foi o início de grandes transformações no modo de produção. Tivemos então uma substituição da manufatura, que foi substituída pela maquinofatura, trazendo aí a classe da burguesia no comando desse grande evento histórico. Após a Inglaterra no século XVIII, a partir da Segunda Revolução Industrial, teremos a presença de outras nações que também tiveram seus interesses nesse caminho de processo, e de enriquecimento nacional através da industrialização. Teremos então a presença das máquinas, teremos aí um momento de aceleração da produção e o trabalhador, aquele antes que era o artesão, que tinha todos os meios da produção de um produto, do modo de produção, passou a ser apenas agora um trabalhador, apenas uma força e uma presença dentro desse modo de produção. Se antes ele era o dono de toda a produção, agora ele vai fazer parte da Revolução Industrial, seguindo então novas relações sociais. Dividimos a Revolução Industrial em 3 revoluções: primeira revolução, segunda revolução e terceira revolução. Vale lembrar que hoje nós já temos especialistas no assunto que vão falar que estamos vivendo a 4ª revolução industrial, diante aí de tantas transformações na área da genética e da informática. Bom, a primeira revolução aconteceu só na Inglaterra, a segunda revolução partiu para os Estados Unidos, França, Japão e Alemanha, e outras também, e já a terceira revolução industrial se concentrou nos Estados Unidos, no Japão, mas já se espalhou por outros países também. A energia utilizada na primeira revolução foi o carvão mineral, na segunda revolução o petróleo hidrelétrico e na terceira revolução temos aí a presença dos elementos nucleares, tá bom? Lembrando aí que o setor têxtil e siderúrgico foi o setor mais predominante na primeira revolução, já na segunda temos o setor voltado para a petroquímica, automobilística, e a terceira revolução até os dias de hoje, aeroespacial, robótica, transporte e a questão da genética e biotecnologia também. Na aula anterior vimos a primeira e a segunda revolução, mas eu trouxe aqui de novo a segunda revolução industrial porque ela é muito importante para o século XIX, para a gente entender todo aí o processo histórico diante de algumas nações. É a continuação da transformação ocorrida no século XVIII, mas agora para outras nações também. Nesse momento do século XIX, da segunda revolução industrial, o mundo todo passou a comprar, consumir e utilizar os produtos industrializados fabricados na Inglaterra, na França, Estados Unidos. Começou então a ocorrer uma dependência comercial desses produtos industrializados. E também novas fontes de energia. O petróleo, a água, o urânio revolucionaram ainda mais a produção industrial. Temos então uma vasta presença de invenções para a segunda revolução industrial que a gente viu na aula passada, mas eu trago aqui algumas rapidamente. O telefone, alto-falante, o rádio, também teremos a presença aí do gramfone, do filme fotográfico, da furadeira, do microfone, foram aí algumas das invenções para a segunda revolução industrial, e entre também outras invenções, a invenção do carro, do avião, aí modificando realmente a vida das sociedades. A lâmpada, o trem a vapor, navios de aço, automóvel, avião, telefone, televisão, plásticos e outros produtos sintéticos derivados do petróleo. Teremos a presença também de fertilizantes, vacinas, remédios, antibióticos e produtos cosméticos, ou seja, alterou definitivamente o cotidiano da vida das pessoas a partir aí da produção desses produtos em larga escala. Então, esses produtos, eles tinham um modo de produção pela presença das máquinas, da maquinofatura, eles vão ter uma aceleração do modo de produção, aumentando então os produtos, aumentando a venda e aumentando os consumos. Na busca por maiores lucros, levou-se ao extremo a especialização do trabalho. Surgiram as linhas de montagem, que eram aquelas esteiras rolantes por onde circulavam as partes do produto a ser montado, de modo a dinamizar o processo. A indústria automobilística, por exemplo, a Ford, do empresário Henry Ford, foi implantada nos Estados Unidos com essa característica, no uso de esteiras que levavam o chassi do carro a percorrer toda a fábrica. Assim, os operários montavam os carros com as peças que chegavam, e esse método foi um método de racionalização da produção e aceleração também do modo de produção. Então, o chassi do carro ia percorrendo as esteiras e os trabalhadores da fábrica iam montando conforme o chassi do carro ia chegando mais perto.
Então, temos aí essa segunda revolução industrial acelerando o processo, o modo de produção. Diante de tanta produção da segunda revolução industrial, temos o aumento de produtos disponíveis para serem comercializados. E agora as nações industrializadas querem vender os seus produtos e passa agora a ter esses interesses para o século XIX. Então, as nações industrializadas vão buscar duas coisas: mercados consumidores, ou seja, países que podem consumir os seus produtos, que podem comprar os seus produtos, e também locais onde essas nações possam estar buscando e conquistando matérias-primas para continuar o seu modo de produção também. A esse evento, então, a gente dá o nome de imperialismo. Então, o que foi imperialismo? Ele faz parte da segunda revolução industrial e ele acontece no século XIX. É onde as nações industrializadas passaram a dominar diversas outras nações, que vai ter tanto matéria-prima, como também ser um mercado consumidor. E o que é matéria-prima? Ouro, diamante, petróleo, madeiras nobres, riqueza aquífera dos rios e até espaço disponível para construir mais fábricas, além da mão de obra barata. Então, as nações industrializadas vão começar agora a olhar outros territórios, mas esses outros territórios eram outras nações, e aí vai começar uma nova forma de dominação, mas agora não uma dominação à base do colonialismo, agora é uma dominação à base do neocolonialismo, é uma nova forma de dominar, é uma relação comercial onde sempre vai favorecer os interesses das nações industrializadas. Agora, sob a ótica de relações comerciais, os países africanos se viram dentro do processo de exploração, onde sempre saía perdendo nessa matemática da relação comercial com as nações industrializadas. É uma inversão dos valores comerciais. Dava a entender que estava ocorrendo uma relação comercial para as duas nações, mas não era verdade. Nós temos aí nações, tanto africanas quanto asiáticas, se vendo diante de uma imposição cultural, uma dominação política, expropriação de suas terras e principalmente perda aí de suas riquezas naturais, tá bom? Tanto que no século XIX ocorre a partilha da África, onde as nações europeias vão se sentir no direito de dividir as nações africanas entre os seus interesses. Elas dividem o continente africano e estabelecem, então, o seu imperialismo nessas nações. Quem vai ficar com a região da Angola, quem fica com a região do Sudão, e essas nações industrializadas se apropriam de suas terras, de sua política, de sua cultura, de seu espaço geográfico e de suas riquezas naturais. Esse é o evento que a gente conhece como imperialismo. É a dominação das nações industrializadas no continente africano e no continente asiático, tá bom? Esse é o evento do imperialismo que vai fazer parte aí da segunda revolução industrial. E aí a gente parte para a terceira revolução industrial, que vai trazer todas as questões da robótica, a presença das máquinas realmente na produção de novos produtos, a questão da genética, da medicina, o intenso papel da globalização através da internet, conectando pessoas de todo o planeta num único sistema, e isso realmente facilita a vida das pessoas, facilita o comércio. Hoje compramos coisas de outros países pela internet, então tudo isso também é um meio de facilitar as relações comerciais e também o nosso acesso a esses produtos, facilitando assim a nossa vida pessoal, de nosso cotidiano também. No meio de toda a Revolução Industrial, a gente não pode esquecer o papel do trabalhador, e é para ele que a gente olha agora. Desde o século XVIII, então, quando inicia a Revolução Industrial na Inglaterra, a gente vai ter esse personagem principal e fundamental no modo de produção, que é o proletariado ou o operário. Com a maquinofatura, agora não era mais necessária a utilização de vários trabalhadores, pois uma pessoa só manuseando as máquinas conseguiria fazer todo o processo sozinha. Com isso, o salário do trabalhador despencou, uma vez que não era mais necessário funcionários com habilidades manuais. E sobre o salário aqui, a gente traz uma estatística trazida pelo historiador inglês Eric Hobsbawm, que vai mostrar como o salário do trabalhador inglês caiu com o surgimento da indústria. No início do século XVIII, o trabalhador ganhava mais que lá no século XIX. É o que vai trazer aqui os dados do historiador Eric Hobsbawm. Por exemplo, em 1795, o artesão ganhava 33 shillings. Em 1815, esse mesmo artesão, fazendo o mesmo trabalho, passou a ganhar 14 shillings. E entre 1829 e 1835,
1934, esse salário havia despencado para quase 6 xelins. Ou seja, percebemos aqui uma queda brusca no salário, e esse processo se deu em toda a Inglaterra, como também em outras partes das nações industrializadas no decorrer aí da segunda Revolução Industrial. O que era um xelin? É uma moeda utilizada na Grã-Bretanha que hoje equivaleria aos centavos utilizados nas transações comerciais. Além da questão dos salários, a gente pode trazer o cenário que esse trabalhador era inserido. Baixo salário, como já foi comentado, carga de trabalho extenuante, jornadas de até 16 horas diárias, os trabalhadores que não aguentassem seriam substituídos por outros, trabalhadores doentes não teriam direito e seriam também substituídos, constantes acidentes aconteciam, não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores. Vamos ver aqui trabalhadores, trabalho infantil, trabalho também das mulheres que ganhavam menos que os homens apenas por serem mulheres. Teremos também a presença aí de uma opressão trabalhista, sem direitos trabalhistas, deixando esse cenário para o trabalhador dentro aí desse processo de desigualdade. Então, é um cenário onde vai ter trabalho infantil, o trabalho feminino ganhando menos que os homens, salários mais baixos ainda, aumentando, então, a desigualdade social, principalmente a partir da Revolução industrial. E aí, cabendo então a esse trabalhador a luta por melhores direitos trabalhistas e por melhores condições de trabalho. Essa situação degradante fez com que os trabalhadores se mobilizassem pouco a pouco contra os seus patrões. Isso levou à criação de organizações de trabalhadores, que no Brasil a gente conhece como o nome de sindicato. Lembrando aí que foi a partir da união desses trabalhadores que melhorias nas condições de vida, como direitos trabalhistas, licença maternidade, puderam ser conquistadas agora para o trabalho dos trabalhadores a partir do século XVIII, todo esse processo de desigualdade social, esse cenário aí que infelizmente fez essa grande divisão social, trazendo muito caos, muitas inconstantes e desequilíbrios para a vida social. E as consequências da Revolução Industrial, né? Quais foram as consequências? Aqui a gente pode ver tanto benéficas quanto maléficas, sempre tem os dois olhares de um grande evento. Então, novas relações comerciais, acesso aos produtos, domínio da natureza, nós vamos ver o homem adquirindo mais conhecimento, se fortalecendo cada vez mais no mundo da intelectualidade, o aumento da tecnologia, descobertas importantes na medicina, da engenharia, como vacinas, remédios, antibióticos, tudo isso, na verdade, foi algo muito interessante, muito bom para o melhoramento da saúde como um todo. E também o conforto, né? E os malefícios é que nem todas as nações conseguiram. Teremos a presença do imperialismo no século XIX, onde houve a dominação das regiões africanas e asiáticas. As nações ocupadas pelas empresas estrangeiras sofreram opressão política e econômica, tiveram atraso no desenvolvimento da própria nação, afinal, toda a sua riqueza estava sendo utilizada favorecendo outras nações. Também teremos uma desorganização da vida rural através do cercamento. O cercamento foi os camponeses ingleses que foram expulsos de suas terras lá na Inglaterra. Então, muitos camponeses perderam a terra para a burguesia ou para os grandes proprietários rurais também. E os estragos ao próprio meio ambiente, né? Certas fontes de energia podem se esgotar e, no final, resultando numa intensa desigualdade social. Então, de um lado, nós temos vários benefícios, como o uso da tecnologia, descoberta de cura, vacina, antibiótico, a questão da internet, o processo de globalização, a questão das relações comerciais é muito interessante, mas, ao mesmo tempo, teremos esse cenário de malefícios também, que foram consequências aí da Revolução Industrial. Então, teremos uma poluição ambiental muito grande, né? Diminuindo aí a qualidade da água, dos rios, prejudicando o meio ambiente, e a desigualdade social. De um lado, teremos nações altamente ricas, desenvolvidas, que são exemplos aí de industrialização, são exemplos de riqueza, né? Nações tanto da Europa, principalmente, como nações ricas do Oriente Médio, como Dubai, como algumas cidades importantes do Japão e da China, e ao mesmo tempo teremos um outro cenário aqui marcado por países que sofreram com todo esse processo de industrialização, tiveram suas riquezas naturais saqueadas, né, através das minas, exploração, e aí tornando esses países mais pobres e numa corrida sempre em atraso nessa corrida de riqueza nacional. Então, nem toda nação
vai partir para a Revolução Industrial com os mesmos meios, com as mesmas igualdades. Teremos nações sobrepujando outras nações. Tudo isso marcando um cenário de intensa desigualdade social, não só a nível individual, mas a nível entre as nações também. Bom, então é isso. Ficamos por aqui com a Revolução Industrial. Espero que vocês tenham compreendido essa matéria, que é muito importante, e a gente se encontra na próxima aula. Até mais!